Autoflagelo não nos ensina e não nos ajuda a crescer. Você está aqui na live com o Dr. Vinícius Farani, psicólogo. Vamos falar justamente sobre como é que nós podemos nos sentir melhor na nossa própria vida. Parecem conceitos bastante estranhos, mas conceitos extremamente importantes, inclusive que trabalho com muita frequência no processo terapêutico, porque o processo terapêutico tem muito a ver com o autoconhecimento, a autorrealização e principalmente com as habilidades da gente se poder ser melhor em nós mesmos, né? Para que a gente consiga desenvolver as nossas melhores habilidades, para que a gente consiga desenvolver as nossas potencialidades e certamente uma das principais características para que a gente não consiga seguir em frente são os nossos conceitos, são as nossas próprias ideias, alguns laços de lealdades que nós temos, lealdades com a vida, lealdade, quando eu falo com a vida, normalmente estou me referindo à família, né? Lealdade com algum acordo que nós desenvolvemos com nós mesmos, inclusive estes são alguns dos conceitos que eu acabei de dialogar com algumas pessoas no processo terapêutico. Então o processo terapêutico é uma jornada altamente filosófica, é uma jornada de conhecimento, de descobertas. Não adianta a gente trabalhar apenas o que é de concreto se a gente não está entendendo o porquê aquilo ocorre. Isso não quer dizer que a gente vai perder muito tempo falando sobre, mas veja bem, porque lá em 1700 e tanto aquilo ocorreu. Não, mas nós precisamos entender quais são as bases. Por que minha vida não vai para frente? Por que eu não consigo seguir adiante? Por que eu não consigo me valorizar? Por que eu não consigo dar certo na minha carreira? Por que eu me esforço e parece que eu nunca consigo chegar em algum lugar? Quais são esses meus auto-boicotes? Quais são as minhas dificuldades? O que é que está acontecendo? E com o tempo, a gente vai percebendo que todas essas dificuldades de seguir em frente nem sempre estão vinculadas a dificuldades técnicas, mas sim no acreditar ou nas limitações culturais, nas crenças que nós vamos trazendo de dentro de casa e da nossa vida cultural. Então sejam bem-vindos à nossa live, nosso programa Liberdade A2, nosso programa de toda segunda-feira. Já aqui iniciando, dando um abraço ao meu querido Jarbas, sempre presente, meu querido irmão. Quarta-feira tem um podcast a ser gravado com Jarbas e teremos convidados especial, uma convidada, na verdade, especial. Mas, enquanto a gente grava já o próximo podcast, vocês já terão lançamento de um novo material que já está aí para sair, material interessante sempre, muito agradável do bate-papo com meu querido Jarbas. Um cafezinho para animar a noite. Quem é que está chegando aí do trabalho agora? Cheguei em casa praticamente 8h30 da noite e ainda um acidente doméstico aqui, a minha pequenininha com o lábio partido, a bichinha chorando, e aí vai tomar conta da pequena, ajeita a casa. Opa, meu querido Alcântara, e aí, meu querido Tiagueira, grande abraço, meu irmão, saudade da meu RB, pois é, e aí meu fullback, aí só quem é da área que entende, isso aí meu colega da época do futebol americano, grande irmão. Deixa eu colocar aqui o tema da nossa live, autoflagelo e desenvolvimento. Vamos colocar assim, que fica mais fácil, mais prático. Prontinho. Então vamos todos chegando aí, todo mundo chegando, muitos de vocês que nem eu, chegando da segunda-feira, chegando do trabalho, chegando da vida. E vamos então para esse bate-papo, né? O nosso bate-papo de toda segunda, no nosso programa Liberdade A2.
Minha querida Mila, obrigado. Pois é, boquinha bicho da bichinha. Chega em casa com a bichinha já chorando. Tadinha. Porque isso faz parte do desenvolvimento. Então, já aproveitando essa história, para a gente falar um pouco da nossa jornada de desenvolvimento, né? Já que vamos falar sobre autoflagelo e desenvolvimento. Quais são esses comportamentos que nós temos, que nós mesmos nos boicotamos? Isso é muito interessante, gente. Principalmente agora nesse período pandêmico, que tem muita gente com transtorno de ansiedade, existe uma característica muito típica numa pessoa ansiosa. Vamos ver aí quem que se identifica com isso. A pessoa ansiosa, ela tem muita dificuldade de parar muitas vezes. Ou tem aquela pessoa que está sempre se cobrando, aquela pessoa que quer salvar o mundo, que quer ajudar todo mundo. E ela está sempre se cobrando também, porque ela não consegue parar. Eu tenho algumas pessoas que eu acompanho no processo terapêutico, que o grande desafio com elas é justamente ajudar com que elas parem e assistam seriado, parem e assistam filme. E quando elas estão ali tentando parar para assistir um filme, elas ficam tão agoniadas que elas levantam. O motivo de levantar quando está assistindo o filme pode ser sentimento de culpa, aí vem o autoflagelo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Aí vem o sentimento de culpa. Culpa porque eu não consigo parar. Culpa porque eu não consigo, não me permito, eu preciso estar sempre fazendo alguma coisa. Só que essa culpa, muitas vezes, ela é mascarada. Quando eu pergunto no processo terapêutico, você se sente culpada quando você assiste televisão? Muitas pessoas dizem que não. Porque fica uma coisa meio mascarada. Aí você pergunta assim, mas você consegue assistir um filme? Não, não consigo assistir um filme inteiro. E por que não consegue assistir um filme inteiro? Ah, não, porque eu fico agoniado e acabo tendo que levantar. Mas você precisa levantar por quê? Por que você precisa... por que você não consegue se permitir? Olha só, já estou dando aqui uma dica importantíssima, logo de início. Se permitir a se cuidar. O autocuidado, parar. Quero saber aí, vão indicando aí, live de psicólogo é sempre difícil, né? Nossa, eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que eu sou uma pessoa ansiosa, muitas pessoas não ligam, né? E é importante a gente se aceitar. É importante a gente entender, não, tudo bem, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa estranha, eu sou uma pessoa que tem manias, eu sou uma pessoa que tem os meus toques, porque todos nós temos as nossas coisas. Porque não está medicado, né? E como está aqui já perturbando, olazampina, né? Então, a gente sempre está criando mecanismos e medos para assumir o que nós somos. E o primeiro passo para eu conseguir seguir em frente na minha vida é reconhecer a minha dificuldade. Eu não consigo me desenvolver se eu não descobrir que eu estou passando por um processo de autoflagelo. Então, quando eu viro para uma pessoa e pergunto, você consegue assistir a televisão porque você se sente culpada porque você está parada? Normalmente essa pessoa diz, não, não me sinto culpada não, nunca percebi isso, aí para assim, ah não é culpa não. Ah, mas por que não consegue ficar parada? Ah não, porque minha cabeça fica agitada. Ah, porque eu fico incomodado, porque eu fico me movimentando muito. Tá, mas por que você não consegue simplesmente parar e assistir? Lógico que possa ser que esteja uma questão de um pensamento acelerado típico de um transtorno de ansiedade. Mas muitas vezes nossa, eu deveria estar fazendo alguma coisa. E aí a gente chega no autoflagelo. E aí a gente vai identificar que talvez o psicólogo estivesse certo. Porque sim, há uma culpa escondida. Porque se você não consegue ficar parado e assistir um filme, se você não consegue ficar parado e assistir um seriado, porque você tem a sensação de que você deveria estar fazendo alguma coisa, logo eu identifico que eu não posso estar parado porque eu não me permito estar parado. Logo, eu me sinto culpado em estar parado. Por que culpado? Porque eu deveria estar fazendo alguma coisa. E aí, gente, a gente se mete numa enrascada enorme.
Porque a gente quer estar sempre fazendo alguma coisa. E o mundo pós-moderno é um mundo muito complicado. Porque é um mundo do qual a gente sempre tem que estar fazendo alguma coisa, e o nosso processo mental, ele está sendo viciado no pensamento. Vocês já foram para o interior e vocês já tiveram inveja daquela pessoa que está no interior, principalmente antes do celular, né? Porque agora o celular chegou em todos os lugares. Mas no interior, você tem muito aquela imagem daquele sujeito que ele fica parado. Né? Aquela vida boa. Aí você olha para aquela criatura e fala, meu Deus, que inveja. Aquela pessoa parece que está respirando uma paz, ela está parada. Aí está olhando o mato. Aí não tem nada para fazer. Aí tem que esperar ali a coisa acontecer, porque já acordou muitas vezes 4 horas da manhã, 10 horas da manhã já trabalhou tudo que tinha que trabalhar e agora está ali parado e tal. Por que essa pessoa consegue ficar parado? E a gente, quando vai deitar na cama, a gente fica ali, ó, inundado de pensamentos. Por quê? Aquela vida pacata, né? Tem mais série trazendo. E por que eles conseguem e a gente não consegue? Graças a essa coisa que vocês estão aqui usando para falar comigo também. Esses excessos de informação. O mundo tecnológico nos entope de tecnologia e que fica o tempo todo mandando mensagens. Hoje em dia a gente recebe mensagem até por isso aqui, minha Nossa Senhora. Celular, mensagem pelo telefone, mensagem pelo Instagram, mensagem o tempo todo, televisão, para onde você vai, informação, 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 informação. Em certos períodos da nossa vida, e principalmente essa live é uma live para o futuro, tá, gente? Ah, mas eu sou uma pessoa assim. Beleza, se você é ótimo, mas eu vou dar dicas aqui que vocês vão ter que aplicar principalmente com seus filhos, tá? Porque se vocês acham que a tecnologia está alta, nós estamos na pré-história da tecnologia. Então isso só vai piorar daqui para frente, tá? Eu não tenho nem noção o que é que vai acontecer, mas eu sei que vai piorar. Por quê? Porque a tecnologia vai inundar cada vez mais. A pandemia está aí, antecipando inclusive muitas conquistas tecnológicas que o mundo já estava se preparando e que agora com a pandemia está tudo resolvido, né? Já está muita coisa adiantada. O que é que a gente vai ter que fazer? Se a gente não quer viver nesse autoflagelo, nesse sentimento de culpa, a gente vai ter que falar para a gente mesmo que nós podemos parar. Você tem o direito de parar. Você precisa entender isso. Né? Tem aqui já gente, cadê? Andressa aqui trazendo, nossa, que me aconteceu isso exatamente hoje, de parar para assistir algo e fui logo procurar algo para fazer. Pois é, minha querida Andressa, só hoje no meu consultório à tarde, né, eu já tive dois pacientes que o tema da sessão foi justamente esse. Por isso que eu decidi trazer esse tema para cá, porque é um tema extremamente frequente, seja na nossa vida, seja na vida das pessoas que estão ao nosso redor. E, mas eu sou mãe, vai piorar. Você vai ter que ajudar os seus filhos a pararem. Porque o mundo, ele está nos jogando para fora. E aí, com isso, vem um sentimento de culpa. A gente recebe hoje no consultório algumas pessoas dizendo, eu não gosto de dormir porque dormir me traz culpa. Eu sinto que eu estou perdendo tempo. Essa é a frase. Eu sinto que eu estou perdendo tempo. Então, gente, a live de hoje vai ser uma lista de falas que a gente ouve ou que nos ensinam ou que a gente repete sobre as coisas que nos paralisam. E aí quando eu digo, eu não consigo dormir porque eu acho que dormir é uma perda de tempo, eu estou indo contra o meu desenvolvimento. A gente modifica o comportamento quando nós entendemos as sequelas do comportamento. Olha que dica legal. Eu adoro aquele paciente que chega no processo terapêutico que já está exausto. Casal, então, quando o casal chega no processo terapêutico e fala, caracas, eu não aguento mais. Aí eu abro o sorriso e falo, olha,
Eu sei que é ruim para vocês, mas é bom para mim. Porque quando a gente chega desgastado, é porque a gente já não aguenta mais aquilo. E a gente já está lidando com as consequências daquele comportamento. Porque todo comportamento vai ter consequência. Então, se eu ficar me culpando o tempo todo porque eu cometi um erro lá em 1539, porque eu não sou uma pessoa perfeita, porque aquilo que eu cometi lá atrás eu não consigo deixar minha vida seguir, porque eu tenho que ficar me punindo. Bom, o que é que eu posso fazer com isso? Nada. Vou ficar então numa vida paralisada. Não vou conseguir seguir em frente. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês é que parar é estratégico. Nós temos que ser inteligentes. Existe uma frase na economia que eu gosto muito. Pessoas que trabalham demais não têm tempo para ganhar dinheiro. Olha que coisa legal. Aquele que trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Por quê? Porque tem aquela pessoa que ela está viciada no trabalho. Ela está ali trabalhando. Poxa, mas eu não tenho esse problema no trabalho, mas às vezes eu tenho dentro de casa. Vocês conhecem aquela pessoa que pode ser vocês, que podem ser as mães de vocês, os pais, aquelas pessoas, eu falando bem na hora que meu pai entra aqui na nossa live, aquela pessoa que está sempre trabalhando. Não, porque eu estou aqui, eu estou lavando os pratos, eu estou lavando não sei o que lá, eu estou limpando isso, estou limpando aquilo. A pessoa fica o dia inteiro resmungando, porque ela está trabalhando demais. E essa pessoa não tem tempo de ganhar dinheiro. O que é ganhar dinheiro? Ela não tem tempo para ser estratégica. Nós temos que ter inteligência de funcionamento da vida. Olha só, se eu sou uma pessoa que eu preciso checar o meu e-mail, se eu preciso checar o WhatsApp, eu preciso checar o Instagram, eu tenho várias formas de fazer isso. Uma é, a cada 2 segundos eu fico olhando o Instagram, e aí quando eu fico olhando eu perco tempo de outras coisas. Ou eu decido quais são os horários que eu vou fazer isso. Aí eu paro naquele momento, resolvo o que tem que resolver e sigo em frente. Porque senão, gente, uma coisa que a gente não percebe quando a gente se torna compulsivo em realizar tarefas é porque a gente sempre está gastando tempo desnecessário e que por ser desnecessário em coisas que não deveriam. E a gente fica naquela cobrança de que eu preciso estar fazendo algo. O que você precisa? O problema é que se você está até agora aqui nessa live, é porque possivelmente você está passando por isso, ou já passou, ou quer aprender a lidar com alguém que está passando por isso. O que a gente precisa entender é que se a gente não se der um tempo para parar e respirar, nós vamos pagar um preço muito alto por isso. Nós vamos ter consequências disso. E é isso que a pessoa que trabalha excessivamente, ela não entende. Lembra daquela história da formiguinha e da cigarra? Lembram daquele conto? Por favor, gente, espero que vocês conheçam, né? A história da formiguinha que passava o dia inteiro trabalhando. E quando chegava no inverno, a formiguinha estava cheia de comida e a cigarra que não fazia nada, ela morria de fome, ficava lá desesperada atrás da formiga. A questão é, nos ensinam essas lendas para que a gente trabalhe. Mas que isso não ensina a gente a ser estratégico. Porque também, se eu passar minha vida trabalhando, ninguém nos conta, por exemplo, que a formiga vai morrer cedo. Porque vai morrer de estresse. Porque a vida dela vai se resumir a isso. Qual é a graça de uma vida que só serve para satisfazer o outro? Porque aquela pessoa que ela está o tempo todo... Vou contar mais uma dica, tá? Se vocês estão passando por isso, gente, fiquem atentos. Dica
importantíssima isso aqui. Se você lembra da primeira, deixa eu até fazer uma retrospectiva, a primeira dica qual foi? Se você não consegue parar é porque você está se sentindo culpado. Fiquem atentos se vocês não estão se sentindo culpados. Ah, eu não posso assistir uma televisão porque eu me sinto culpado. E a segunda dica é porque muitas vezes, olha como uma se conecta a outra. Eu me sinto culpado porque eu tenho medo do julgamento alheio. E se as pessoas acharem que eu sou uma pessoa preguiçosa? E se as pessoas acharem que eu sou uma pessoa que faço de qualquer jeito? E se as pessoas acharem qualquer loucura que venha na minha cabeça? Para que as pessoas não achem nada de mim, eu preciso achar tudo para todo mundo. Aí eu tenho que ficar trabalhando para todo mundo, fazendo tudo para todo mundo. Só que isso, gente, é bom para o outro. Pergunta da noite. Isso é bom para você? Pausa para o café dramático. Isso é bom para você? Porque essa pessoa que está sempre preocupada em trabalhar, sempre com muito medo de incomodar o outro, essa pessoa que comete esse autoflagelo, que ela está sempre se punindo porque ela cometeu algum erro, porque ela não pode parar, porque ela não pode errar. A gente tem variações mil. Né? Você tem aquela pessoa que não se perdoa nunca por um erro cometido. E você tem aquela pessoa que tem um desespero enorme de não cometer erros. Então ela sempre se antecipa a tudo. Aí, minha querida, meu querido, transtorno de excesso de pensamento. Você, processando informações sem parar. Você vai ficar ali, processando, porque você não pode errar. Você não pode errar. Você tem que estar atento. Você tem que ser uma pessoa precavida. Você tem que supor o que é que o outro vai falar para que você já saiba a resposta, porque você não pode errar. Aí, de repente, você tem uma tarefa a cumprir, que você não sabe como cumprir aquela tarefa. Tem uma pessoa do seu lado que sabe cumprir, mas você não pode pedir ajuda. Já estamos entrando na terceira etapa da nossa live de hoje, hein? Não posso pedir ajuda. Por quê? Não, porque eu não posso incomodar ninguém. Aí eu tenho que descobrir como fazer aquela coisa. Eu vou gastar um tempo enorme da minha vida para descobrir como fazer aquilo, para poder fazer sem incomodar ninguém. Para que diacho você está fazendo isso na sua vida? Isso é bom para você? Isso é bom para você? Qual é o conforto que você tem com isso? Aí você vai se vangloriar, tem um narcisismo por trás, tem um narcisismo, aí você vai se sentir plena quando alguém diz, nossa, você não precisa de ajuda para nada. Nossa, como você é uma pessoa autossuficiente. Aí vem aquele orgulho, olha como eu me basto, olha que delícia. Aqui na Bahia a gente tem uma brincadeira que diz, olha, eu sou a delícia da Bahia, sou a coisa mais maravilhosa do mundo. Pra quê? Para não incomodar alguém? Quando alguém te pede ajuda, você não ajuda? Você não se sente bem quando você ajuda alguém? Bom, se você não se sente bem, você tem outro problema. Mas você não estaria nessa live se você fosse assim. Você não suportaria ouvir certas coisas. Então, se você sabe que é bom para você quando você cuida do outro, por que você não permite que os outros cuidem de você? Olha que pergunta maravilhosa para uma segunda-feira. Eita, minha querida Deise está aqui. Essa pergunta me fez refletir minha vida inteira e ressignificar. Aqui, opa, gente aqui, a Medeiros trazendo essa live é para mim, me descrevendo toda. Deixa eu ver aqui.
Não suporto a ideia de incomodar, mas amo ajudar. Não sei dizer não. Por quê? Porque você é aquela criatura que nasceu para salvar o mundo. Ó, quem me conhece aí sabe que nem sempre eu sou muito bonzinho, mas vamos lá. Eu vou cometer quase uma heresia agora, tá? Vamos pegar o caso de Irmã Dulce. Tá, vamos falar bem da nossa terrinha aqui. Muitos aqui são baianos, por favor, eu sei que nem todos aqui é baiano, mas todo mundo já deve conhecer a Irmã Dulce, né? A nossa santa brasileira. Uma pessoa brilhante. Eu conheci a Irmã Dulce, inclusive, eu lembro bem, lá na minha infância, tinha uma caminhada de ramos que fazia lá pelo Bonfim. Eu lembro dela na janelinha, dando tchau, bem velhinha já. E ela é uma pessoa brilhante. Minha Irmã Dulce, ela foi a verdadeira pessoa que se dedicou a vida para o outro. Isso é lindo. Mas se você parar para pensar sobre como foi a vida dela como pessoa, você vai perceber que pessoas que passam a vida cuidando do outro, a vida em si, pessoal, ela não existe. E é sempre uma vida muito sofrida. Chico Xavier está aí também para passar a mesma informação. Ou seja, isso não quer dizer que a gente não vá cuidar do outro. Mas se dedicar pelo outro é lindo. Meu trabalho, eu escolhi psicologia porque o meu trabalho é cuidar das pessoas. Eu lembro que quando eu ficava pensando lá, que curso eu vou fazer, eu pensava, puxa, eu gosto de economia, né? Pô, eu vou fazer economia, aí depois pensava em química, aí pensava em não sei o que lá, eu achava tudo legal, eu gostava de tudo. Mas eu me dei conta, mas vai que eu sou administrador de empresa, vai que eu sou economista e meu trabalho vai ser mandar os outros embora. Aí eu ficava, isso vai me fazer mal, eu não gosto disso. Falei, então eu gosto de ajudar as pessoas. Falei, como é que eu posso ajudar as pessoas e ganhar dinheiro? Porque afinal de contas estamos num mundo capitalista, né? A gente não consegue viver de escambo. Eu falei, então eu vou ser psicólogo, né? Então uma das funções de eu ser psicólogo é porque eu gosto de cuidar das pessoas. Mas para eu cuidar das pessoas eu preciso me cuidar. Eu preciso estar bem. Porque senão, imagine se eu chego lá no consultório, sem ter dormido, sem ter descansado, sem ter comido direito, cansado porque eu acordei de manhã, fiz tal coisa para um, fiz para outro, fiz para outro, fiz para outro, tive que escrever, tive que não sei o que lá, tive, e eu não me cuidei, eu vou cuidar de quem, minha Nossa Senhora? Eu não vou conseguir cuidar de ninguém. Então a psicologia nos ajuda a isso, de uma forma muito bonita. Então, se a gente ficar preso nesse alto flagelo de que eu tenho que ser a pessoa que vai salvar o mundo, que eu tenho que ser a pessoa que vai cuidar de todo mundo, mas eu sou uma pessoa que não consigo aceitar ajuda, que qualidade de vida a gente está tendo, criatura? Deixa eu ver aqui que tem umas mensagenzinhas. O problema é quando alguém fica deve ser 100% nativa e não deixa você parar. Quando você para, você sempre se sente sempre inútil. Pois é, vem essa questão desse sentimento de inutilidade. Eu me sinto inútil porque eu não consegui... Gente, uma das bases dessa conversa aqui tem um texto que eu sempre cito aqui nessas lives, chamado O Direito à Preguiça. O Direito à Preguiça de Paul Lafar, ele era genro de Karl Marx, gente. Então assim, estamos falando de muitas décadas atrás. Depois você cheque aí a idade do livro, eu não vou nem falar, justamente para vocês checarem a idade do livro, para vocês se espantarem. E Paul Lafar, ele já falava, e é por isso que o nosso mundo contemporâneo, que muitas pessoas nunca nem leram Marx, e que não entendem o que Marx está dizendo, por favor, leiam O Capital de Marx, que é um livro belíssimo para ser lido, vai discutir um bocado de besteira. Porque o que Marx estava dizendo, que é o que Paul Lafar nos diz com direito à preguiça, é que o movimento capitalista ele vai fazer isso, o que hoje, séculos depois, a gente faz. Que o que é trabalhar, trabalhar, trabalhar e se sentir culpado porque a gente parou. Eu fiz aí na minha caixa umas perguntas, eu nem tive tempo direito de responder todas, peço perdão, mas eu coloquei algumas frases que mandaram, frases típicas do alto flagelo. Então, frases do tipo,
Não se esforce muito, não faça, não trabalhe, deixe que outro faça, né? Não se desgaste, não mude, né? Fique parado, não se atualize. O tempo todo a gente ouve isso na nossa cultura. Como é que a gente ouve isso? Cabeça vazia é a oficina do diabo. O futuro é incerto, eu lembro bem dessa. O futuro é incerto, e time que está ganhando não se mexe. O tempo todo na nossa cultura, as pessoas estão dizendo: fique paralisado, não faça nada de novo e só repita aquilo que você conhece. Repita, 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 repita e repita. Psicologicamente, o que vai desenvolver em vocês é uma compulsão. Você vai começar, então, a se tornar um sujeito compulsivo. Você vai precisar ficar ali o tempo todo com essa sensação de que você precisa estar fazendo. Eu preciso estar fazendo, eu preciso estar fazendo. E aí é o que vocês estão se dizendo aqui, é o que vocês estão se identificando. Aí na hora que vocês param, o que é que o cérebro diz? O cérebro está viciado. A gente acha que a gente só se vicia em maconha, em cocaína. A gente se vicia em pensamento. O cérebro está viciado. E aí na hora que vocês param, o cérebro está: ai, você parou? Eu não sei o que é isso. Eu nunca parei antes. O que é que está acontecendo aqui? Eu preciso fazer algo, eu preciso fazer algo. E a pessoa fica ali agoniada, mas ela não tem nada para fazer. Ela simplesmente não tem nada para fazer. Mas ela precisa ter a sensação de que ela tem algo para fazer. Ela precisa se sentir útil, que foi a frase que acabaram de trazer. Eu me sinto inútil. Por que você se sente inútil? Porque você está se cuidando? Porque você está dormindo? Porque você está fazendo algo de bom para você? Porque você está parando? Gente, se a gente não parar, quais são as consequências? Vocês terão, vamos lá, lista de consequências que vocês podem estar sentindo agora. Opa, minha querida, tem gente que pedindo contato. Se vocês quiserem meu contato, basta entrar no meu Instagram e vocês podem mandar uma mensagem direto para mim. Vocês têm inclusive lá no meu Linktree, vocês têm o contato direto com minha secretária, mas eu sempre gosto de conversar com qualquer pessoa antes, tá? Eu gosto sempre desse bate-bola antes, saber o que é que está acontecendo, até para ver se sou eu a mesma pessoa que posso ajudar ou não, se eu posso encaminhar para outra pessoa. Então vamos lá. Sequelas de comportamento, as sequelas que vocês podem estar tendo se vocês estão nessa vida de autoflagelo, tá? Se vocês estão se martirizando o tempo todo. Vocês estão sempre pensando, porque vocês estão ou sempre se sentindo culpados porque estão parados, ou porque vocês nunca estão confortáveis porque vocês sempre podem trabalhar mais, ou porque vocês estão pensando no futuro, no que é que vocês ainda vão resolver. Ou seja, vocês estão se desgastando, porque quando a gente faz trocas de informações neuronais, quando a gente passa aí, né, para quem estudou neuropsicologia, não vou nem me aprofundar muito nesses estudos, mas quando nós fazemos as transmissões neuronais, nós gastamos energia. Então aquele papo que as pessoas diziam que pensar cansa, né, que as pessoas diziam isso é coisa de gente haribô, não, gente, isso é fato. As nossas comunicações neuronais, elas se dão por distribuição energética. O tempo todo a gente está trocando energia aqui dentro do nosso cérebro, do nosso corpo inteiro. Logo, se vocês estão tendo excesso de pensamento, vocês estão tendo excesso de desgaste energético. Cansa pensar, resumindo. Ponto. Então vocês vão se sentir cansados. Vocês vão se sentir desgastados. E quando vocês não conseguem parar, vocês vão forçar o corpo ao máximo, aí vocês vão sentir dores no trapézio, pescoço, principalmente aqui, ó, na região mandíbula e maxilar, ó. Vocês sempre vão estar apertando, muitos de vocês começam a ter dor de cabeça. Por que dor de cabeça? Por conta dos dentes. Vocês estão o tempo todo cheio de raiva. Ah, meu Deus do céu, quanto trabalho, que vida sofrida. Se vocês estão nessa fase
de ficarem resmungando o tempo todo, porque a vida está muito cansada. Hoje eu ouvi de uma pessoa que eu acompanho, ela dizer que, ai, como eu gostaria que o mundo parasse por mim. Não vai. A vida não vai parar. E o que é que a gente faz com isso? Se vocês morrerem hoje, espero que isso não aconteça, tá? Mas se vocês morrerem hoje, o mundo vai continuar rodando? As coisas vão continuar funcionando? Vão. As pessoas vão sentir falta de você. Mas o mundo vai continuar. Por quê? Porque você é uma pessoa maravilhosa, mas não é a única pessoa do mundo. Se você não é a única pessoa do mundo, por que você sozinha tem que resolver os problemas de todo mundo? Já pararam para fazer essa pergunta óbvia? Se vocês não são a única pessoa do mundo, por que vocês têm que resolver o problema de todo mundo? Não tem. Só que vocês aprenderam isso. Vocês caíram na besteira de acreditar que vocês são as pessoas que vão salvar o mundo de todos os males. Nem Jesus Cristo, nem Irmã Dulce, nem o Super-Homem, nem o Batman, nem ninguém, nem os Vikings, nem nenhum herói conseguiu isso. São pessoas demais para a gente dar conta, gente. Vocês vão ter que aprender a parar e a se sentir menos culpados por tudo da realidade. Vocês não vão poder se responsabilizar por absolutamente tudo. Este é o primeiro passo para uma vida mais plena. Este é o primeiro passo para uma boa saúde mental. Vocês nunca terão uma saúde mental boa se vocês não decidirem se cuidar. Aqui tem gente aqui, ó, pior é resolver o de todo mundo e o nosso ficar tanto no pensamento que não parte para a execução. Brilhante, minha querida. Que bom que você está identificando isso. Porque, como foi que eu falei? Quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro. Traduzindo isso para a psicologia, quem pensa demais não tem tempo de executar as coisas. Não consegue se valorizar. Essas pessoas que vivem aqui no alto flagelo, essas pessoas que vivem culpadas, primeira coisa que acontece logo, nunca se valorizam. São pessoas péssimas para se valorizar. Aí você vai dar um elogio, né? A pessoa tá ali. Olha como vocês são interessantes. A pessoa tá fazendo tudo dentro de casa. Vamos pegar um cenário típico de uma família. A pessoa tá ali resmungando. Porque ninguém me valoriza. Porque eu levo meus filhos no trabalho. Porque eu lavo os pratos. Porque eu cozinho. Porque eu passo a roupa. Porque eu isso. Porque aquilo. A pessoa tá resmungando o tempo todo. A pessoa que tá resmungando, ela quer o quê? Ela quer receber um elogio. Fato. Ninguém resmunga em alta voz por nada. Você quer receber um elogio. Você quer que alguém diga e fale, nossa, como você é uma pessoa fantástica. Aí vem o pior dos males dessa criatura abençoada. Aí você vira para ela e diz, nossa, como você é uma pessoa fantástica. E essa pessoa que ama viver no alto flagelo vai fazer o quê? Não sou tudo isso não. Estou fazendo apenas o que eu tenho que fazer. Estou fazendo apenas o básico. Ou seja, ela acabou de dizer para ela mesma que ela não presta. Ela está esperando o reforço. Na hora que alguém incentiva ela nega o cuidado, porque ela nega que ela pode ser cuidada. Gente, que loucura é essa que vocês fazem na vida, gente? Aqui, ó, tem gente que dizendo, na verdade, me sinto cansada demais psicologicamente, resolvo todos e não me olho. Porque vocês não se aceitam, vocês não aceitam que vocês podem ser cuidadas. Vocês não aceitam que vocês podem receber um elogio. Vocês não aceitam que vocês podem dizer, porra,
caraca, Zé, eu fiz um trabalho massa aqui. Ponto. E quando aceito o elogio, ainda tem essa carranca, né? Parece aquele diabo daquele encosto que fica arrastando. É por isso que antigamente as pessoas diziam, isso é encosto. Antigamente não, né? Até hoje, nossa mente funciona da mesma forma que os antigos. Psicologicamente, a humanidade desenvolve muito pouco. É a mesma coisa do povo antigo. Ai, meu Deus do céu, tem um encosto. Não tem um encosto. O encosto é você mesmo, criatura de Deus. O que é esse encosto? O encosto são diacho desses seus pensamentos que na hora que você tem que se valorizar, você não consegue. Porque eu aprendi na minha religião que eu não posso me enaltecer, porque eu não posso... Você não pode se enaltecer para quê, diacho? Porque você vai ter que se tornar uma pessoa depressiva? Porque você vai ganhar uma bela de uma depressão, ó. Pronto, se você quer ganhar uma depressão, tá indo no caminho certo. Você tem sim que se valorizar. E isso não tem nada a ver com ser narcisista. Todos somos narcisistas. O problema do narcisismo é quando nós estamos falando de um transtorno psicopatológico, de uma pessoa excessivamente narcísica que não consegue escutar o outro. Isso não quer dizer que a gente se valorizar se a gente está sendo narcisista. São coisas diferentes. Eu consigo dizer quando eu faço um bom trabalho, tem dia que eu chego aqui em casa e falo, caraca, Zé, hoje eu fiz um belo dia de trabalho. Você chega feliz em casa, fala, rapaz, às vezes eu recebo uns pacientes assim, casal mesmo, que às vezes o pau tá comendo, aquela briga, e no final da sessão tá todo mundo rindo, ou então começa a ter um pouco mais de clareza na vida. Pô, dá um alívio aquilo, você fala, rapaz, hoje foi um bom dia. Que massa, que bom que eu pude ajudar as pessoas, massa, velho. Agora eu sei que eu não sou uma pessoa excepcional e maravilhosa sempre. Eu sei que eu erro, eu sei que eu cometo erros, eu sei que eu não sou bom em várias coisas, eu sei que eu preciso escutar, eu sei que eu preciso ouvir. Agora, para quem me segue aí, sabe que eu estou aprendendo arco e flecha. Eu só faço coisas inusitadas, né? Eu era jogador de futebol americano, né? Agora eu estou aprendendo arco e flecha. Eu nunca tirei em arco e flecha. E eu estou descobrindo que tem milhões de técnicas ali dentro que eu nunca ouvi falar. E aí, na última aula, um dos mestres lá que me ensinam, ele falou, pô, o bom desse cara é que ele escuta. Então, por exemplo, eu fui atirar e tinha aquela mania, né, que quase todo mundo tem, ó, vou atirar aqui, ó, com o olho só. Aí ele vai e fala, não, você tem que estar olhando pro alvo. Se você fechar o olho, depois você tem que abrir. Quando eu abro os dois olhos, eu vejo tudo embaçado. Mas é a regra que ele passou. Então, se eu sei que ele sabe mais, então eu reverencio o conhecimento do outro. Reverenciar o conhecimento do outro. Ter humildade. Se você não aceita o cuidado de ninguém, você não está sendo uma pessoa humilde. Porque você precisa entender que o que é difícil para você é fácil para o outro. Ser humilde. Seja humilde. Porque você acha que humildade é você salvar o problema de todo mundo. Não é. Humildade é você cuidar do outro, você cuidar de você e você saber aceitar ajuda. Essa é a tarefa que vocês vão ter a partir de agora. Você aceita ajuda? Eu vou abrir até essa pergunta, eu vou até botar aqui, que toda hora eu digo que eu vou abrir uma caixa de perguntas e às vezes eu esqueço. Também daqui eu ainda vou ver lá minha pequenininha com a boca partida, minha bichinha, tadinha lá com um lábiozinho. O que é que eu posso fazer, né? Veja só essa cena, minha esposa tá lá cuidando. Eu cheguei, fiz o que eu podia fazer e tal, mas eu vou fazer o lábio da pequenininha se reconstituir? Não vou ter que esperar. Vou ter que ser humilde para saber de que ela vai ter que passar por essa experiência, que amanhã vai acordar com a boquinha inchada, mas que ela vai sobreviver. Né? E tem aqui gente perguntando, e como se aceitar se sempre se é criticado no máximo que faz? Como mudar essa postura? Pronto, minha querida. Então, eu já trago uma coisa. Essa autocobrança, ela nunca veio da gente. Nunca veio da gente. Isso tudo é aprendido culturalmente, tá? Tudo é aprendido. Esse aprendizagem ela é cultural. Porque é cultural ou familiar.
normalmente o que eu chamo da cultura familiar. Tá? Por quê? Porque quando a gente nasce, uma criança, ela é justa. Uma criança, ela é justa. Se você pergunta para uma criança se ela fez algo de errado, ela diz, eu fiz errado. Ela sabe se ela fez de errado, se ela não fez. Ela ajuda, ela cuida, ela faz um carinho também, ela se reta quando ela tiver que se retar, né? Então ela não é hiperprotetora. Agora o fato é, você certamente, se você cresceu num ambiente que tá todo mundo ali o tempo todo te cobrando, te cobrando, te cobrando, te cobrando, deixa eu te contar um segredo. Pessoas que te cobram muito, elas são pessoas muito espertas. Porque elas sabem que você vai fazer tudo o que elas querem. No dia que você virar, que você assistiu a live aí do Dr. Vinícius Farani, chegou em casa agora e pensou, agora eu também vou me cuidar. No dia que alguém virar para você e falar, você não lavou os pratos e você disser, não estava com vontade, você ouvirá o maior desaforo da sua vida. Se você é uma pessoa que está num ambiente manipulador, pessoas manipuladoras odeiam quando você passa a assumir o controle. Ela vai ter todo o ódio do mundo de você. Ó pra lá, já ficou desleixada, ela vai começar a te atacar. Já ficou desleixada. Que pessoa irresponsável. Por quê? Porque no final das contas, ela quer que você faça o que ela quer. E aí, minha querida, pra gente ir finalizando a live, você tem duas formas. Ou você se torna o bonzinho, e o bonzinho é sempre o otário. O bonzinho é aquela criatura besta que passa a vida inteira servindo os outros. Na época que existia Orkut, quem é da época do Orkut aí? Quem é da época do Orkut? Desculpe os termos, gente. Não sei se vocês se incomodam com isso, mas era o nome. Tinha uma comunidade no Orkut que o nome Bonzinho Só Se Fode. Era a segunda comunidade maior do Orkut. Quem é que conhece aí o Orkut? Lembra, gente? Da época pré-Facebook, né? O Orkut, por que isso? Porque o bonzinho era o besta. O bonzinho é o besta. O bonzinho não é uma pessoa justa. O bonzinho é aquela pessoa que ela se submete. Olha aí, ó, tem gente aqui dizendo que conhecia essa comunidade. Estou dizendo para vocês verem que eu não estou mentindo. Aqui a gente dizendo da época do Orkut. Porque o bonzinho, ele se submete à tirania alheia. O bonzinho, ele se submete à tirania alheia. E isso não é ser justo. Porque o bonzinho, ele sempre vai se dar mal. O bonzinho é aquela pessoa que está lá no trabalho ou que está dentro de casa servindo todo mundo. E depois fica, puxa, mas ninguém cuida de mim. Puxa, ninguém me deu ninguém me deu aquele trabalho a mais. Puxa, ninguém me deu o dinheiro a mais. Puxa, ninguém me deu, como é que chama, gente? Aquele elogio que eu gostaria. Tem gente aqui, ó, olha, a gente dizendo que não é dessa época. Ai, ai, viu? Ai, ai. Então, o bonzinho, ele não é justo, porque o bonzinho, ele não sabe se valorizar. Pra gente ir finalizando, imagine que vocês são donos de uma empresa. Você tem um funcionário que se desgrama por você e você paga uma mixaria para ele. Você vai pagar mais para esse sujeito para quê? Se ele já se desgrama de trabalhar sem ganhar nada extra. Não faz sentido? Agora, se você tem aquela pessoa que é uma pessoa esperta, que está ali fazendo acordo, que está refletindo, que está pensando como ir além, que está criando outros networks, outras organizações, que está se colocando como prioridade, aí você pensa, poxa, essa pessoa aqui é uma boa marca para minha empresa. Por quê? Porque eu sei que essa pessoa, às vezes, nem é o melhor funcionário, mas sabe se portar, sabe se posicionar, sabe negociar. Como é que eu vou negociar? Eu vou e boto esse funcionário que é uma formiguinha, que está ali o tempo todo, cumprindo tarefa para todo mundo. Aí vem uma empresa maior, essa formiguinha vai fazer o quê? Nada, vai abaixar a cabeça e vai continuar
trabalhando. O autoflagelo não nos ajuda a nos desenvolver. O bonzinho só vai se dar mal. Nós temos que ser pessoas boas. Nós temos que ser pessoas justas. Ser justo é aquela pessoa que sabe cuidar. Eu amo fazer as coisas aqui dentro de casa. A povo vai estar pensando, você é homem. Se você pensou isso é porque você não assistiu minha live. Ou melhor, você nunca me viu, o que eu acho meio difícil, normalmente quem está aqui já me conhece. Mas você é uma pessoa que nunca me ouviu antes, porque aqui em casa quem faz as compras do mercado sou eu. Antigamente, agora a gente tem uma alma maravilhosa aqui, que faz a comida da gente, mas antigamente quem cozinhava aqui em casa era eu. No primeiro período lá da pandemia, quem lavava os banheiros da casa era eu. Né? Minha esposa, ela tinha outras tarefas. A gente dividia as tarefas. Agora, por quê? Porque eu sou uma pessoa boa. Eu gosto de ajudar, eu gosto de fazer o bem. Às vezes eu não estou com saco de fazer alguma coisa, mas estou vendo a pobre coitada ali me enchendo o saco, porque eu já pedi para você 10 vezes. Eu falo, não, tudo bem, eu vou fazer. Estou nem com vontade de fazer, mas faço para cuidar dela. Por quê? Porque no dia que ela também não fizer, eu cobro. Eu cobro. Porque o bom, gente, ele tem que saber se posicionar. O bom, ele cobra cuidado. O bom, ele diz, vem cá, você não vai cuidar de mim, não? Ou então o bom diz, fala, pô, hoje eu tô cansado, velho. Hoje quem tá precisando de cuidado aqui sou eu. Por quê? Porque eu sei que no dia que outra pessoa precisa, eu também tô ali presente. E aí a gente então vai ter que aprender a se valorizar para poder cobrar o que é nosso de direito. Ah, meu querido Marquinhos, acredite, já lavei muito banheiro nessa vida. Aqui Marquinhos dizendo que imagine, doutor em psicologia também lava banheiro, né? A habilidade do lar tem que ser distribuída, com certeza, minha querida, tem mesmo. Principalmente hoje, pós-modernidade. Então aqui, Sueli está dizendo que o bonzinho parece ter dificuldade de perceber que, na verdade, está sendo a todo momento desvalorizado, sendo usado em busca da validação sem sentido. Perfeito. Perfeito. O bonzinho, o tempo todo, ele está sendo desvalorizado. Por quê? Porque ele não consegue se posicionar como uma pessoa de valor. Ah, porque são as pessoas. Me dá uma agonia quando eu ouço. Ah, as pessoas não me valorizam. Não, filho. Tem muitas pessoas que te valorizam. Agora você tem que se posicionar. E você tem que se permitir ser aceito. Você tem que se permitir ser cuidado. Você tem que se permitir entender que você pode parar, que você pode ser cuidado, que você pode respirar, que você pode pedir ajuda. Você pode pedir ajuda. Porque isso é ser bom. Porque ser bom é ser justo. E ser justo te inclui. É uma pessoa que ela sabe se valorizar, tanto quanto ela sabe valorizar o outro. Ela cuida porque faz bem pra gente. Mas ela também aceita ser cuidada, porque também faz bem para a gente. E se eu sou cuidado, eu vou poder cuidar ainda mais. Porque se eu não me cuidar e eu não aceitar ser cuidado, eu vou ficar um ranzinza, mal-humorado. Isso não vai fazer bem para ninguém, porque eu vou brigar com minha filha, eu vou brigar com minha esposa, eu vou brigar com o porteiro, eu vou brigar com meus pacientes, eu vou brigar com o mundo. Por quê? Porque eu não consegui aceitar ser cuidado e eu acredito que eu sou uma pessoa maravilhosa porque eu faço tudo por todo mundo e não percebi as consequências disso. Então, gente, vamos ficando por aqui, já falamos coisas inúmeras. Por favor, reassistam. Se vocês gostaram dessa live, reassista essa live, encaminhe essa live para todas aquelas pessoas que vocês acham que precisam disso. Se inscrevam no canal, curtam, coloque aí o sininho, gente. Eu tenho hoje tanto o Instagram, que é o que vocês estão vendo agora. Esse vídeo vai para o YouTube, tá? Então eu tenho lá o meu YouTube. Então se inscrevam também. Deixa o like, vocês precisam não é só curtir, vocês precisam curtir, partilhar, não é só por mim não, gente, é porque senão as pessoas não recebem o conteúdo, nem você,
Você sabe como está funcionando hoje essas redes sociais, então se você não partilhar, se você não ficar aí mexendo na página, o Instagram não vai encaminhar nada para você. Aí eu vou produzir um bocado de material que vocês não receberão. Então, o que é que vocês podem receber? Toda segunda-feira tem a minha live do nosso programa Liberdade A2, que é o que vocês estão aqui, que é baseado no meu livro Liberdade A2, Democracia, Relacionamentos Contemporâneos. O livro está na Amazon, se vocês quiserem comprar. Nós temos o podcast com o meu querido Jarra Besserzósimo. O podcast já vai ser lançado mais uma edição agora, nessa quarta-feira. O tema é super interessante, estamos falando sobre saúde mental. Então fiquem ligados, bate-papo bom. E já vamos gravar o próximo podcast com convidado, nosso primeiro podcast com convidado. Vai ser bem legal, bem supimpa, bem joinha. Tem o Quinta Pop. O Quinta Pop foi lançado semana passada, foi análise do filme Dark, do seriado Dark, que é o seriado da Netflix. Então fala muito sobre a questão do tempo. Então é um seriado muito legal. Se vocês não assistiram o seriado até o final e também não vão assistir, a análise está muito boa, tá? Então é uma análise mais avançada para quem é da área da psicologia. Então eu falo sobre a questão do tempo, eu falo sobre as relações familiares, eu falo sobre análise tridimensional, análise sobre o que é realidade. Então é bem legal. E gente, por favor, sempre compartilhem esse material, tá? Espalhem, compartilhem o máximo que vocês puderem, para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo, senão esse conteúdo desaparece por aí, tá bom? Opa, aqui ó, a Andressa dizendo que amei, maravilhosa essa live e já mandei para o marido seguir também. Muito obrigado. Grande abraço a você, seu marido, espero que eu ajude vocês aí. Que bom, minha querida Dal, beijão, que bom, muitos insights chegando. Entrou no final? Minha querida Oliveira entrou no final? Não se preocupe, a live daqui a pouco ela já vai para o meu canal do YouTube, tá? Se você não conseguir assistir a tempo aqui no Instagram, vai depois do meu YouTube que tem lá. Gente, mas eu não sei onde é que está seu podcast, o livro, o YouTube, você tem o seu YouTube, o YouTube da Dor Amor, você tem tanta coisa, onde é que eu faço isso? Vocês vão na minha página, logo quando vocês abrirem a página do Instagram, vocês terão lá o Linktree e vocês têm tudo lá bonitinho. E eu sempre coloco atualizado. Então, se vocês apertarem agora, vocês verão que já tem o link direto para a Quinta Pop, sobre o seriado Dark. Vocês terão dessa live atual, das outras lives, o contato da minha secretária. Mas, por favor, falem comigo antes. Eu sempre gosto de conversar com vocês antes. Tá? Eu gosto dessa coisa, eu não gosto dessa coisa muito empresarial, não. Eu gosto de corpo a corpo, conversar com vocês. Então, tem tudo lá. Tá? Super simples, super fácil, direto para vocês. Então, gente, se a gente não se bater aqui nos bate-papos do Instagram, a gente se vê na próxima segunda-feira. Boa noite a todos, que agora eu vou olhar minha pequenininha para ver como é que ela tá. Beijos no coração de todos e até breve.